Shalom, shalom a todos que me ouvem nesse momento. Meu nome é Meili, sou pastora há 18 anos, sou casada com Nelson, meu marido, há 38 anos. Temos 3 filhos, 3 noras e 5 netos, para a glória e honra do nome do Senhor. E eu estou aqui hoje para passar algo da parte do Senhor que Ele me convocou a fazer. E hoje nós vamos falar sobre caráter. O Senhor me deu essa palavra ontem, me deu várias confirmações, porque eu costumo trazer estudos sobre libertação, sobre cura interior. A última vez em que eu estive aqui com vocês, eu falei sobre as atuações de Beelzebub, e eu achei que eu iria trazer algo relacionado a isso dessa vez, a ação de Jezabel, de Acabe, né, de Ananias e Safira. Existem várias influências demoníacas que agem sobre as pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre caráter. E pela palavra que o pastor Rony nos trouxe na parte da tarde, eu entendo que o Senhor está querendo tratar conosco nessa área do caráter, né? E eu fui pegar alguns significados dessa palavra. O que é caráter? E aí diz assim, é formação moral, honestidade, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa, um povo, um traço ou distinção, índole, temperamento, personalidade, modo de ser, de parecer, cunho, aparência e feição. Na parte da psicologia, é o conjunto coerente de respostas dadas por um indivíduo a uma série de testes que permite, por comparação estatística, situá-lo numa categoria determinada, para dizer que aquela pessoa é isso ou aquilo. Da etimologia, ela vem do grego, que é caráter. E o antônimo de caráter é desonestidade. Olha que coisa interessante. O antônimo de caráter é desonestidade. E aí comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso. E aí eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 15, do versículo 10 ao 20. Mateus 15, do 10 ao 20. Amém? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias de cego, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, e é isso que os contamina, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Jesus aqui está sendo muito claro para explicar aos discípulos algo que preocupava tanto aqueles que só viviam pela aparência. Eles tinham aquelas normas, regras e tudo, e Jesus os confronta muitas vezes porque aquilo que era primordial eles não faziam.
Então, ele chama eles ali de guia de cego, no versículo 14. E hoje nós estamos vendo... Eu acho que a Bíblia ela vai se conectando de Gênesis a Apocalipse. Então, sempre houve guias de cegos. A partir do momento que o homem resolveu desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu conhecimento, mas sem obediência, o que trouxe a morte. Então, todas as vezes que nós queremos conhecer sem obedecer e sem a motivação correta, nós caminhamos para a morte. Então, vamos falar ainda desse caráter, né? O caráter, ele inclui uma série de análises em cada modo da pessoa ser. Então, nós podemos falar assim, a pessoa tem um caráter agressivo, ou ela tem um caráter manso, né? Moisés, ele foi considerado o homem mais manso da terra, mas ele não entrou na terra prometida, porque na hora de obedecer, quando Deus falou, toque na rocha, ele bateu, né? Porque ele estava irado, ele deixou o temperamento, a raiva, tomar a frente, mesmo ele sendo considerado por Deus um homem manso. E aí tem o caráter ativo. A pessoa é ativa, faz tudo, mexe, acontece. O outro já é passivo. Tem o caráter mentiroso. Tem o caráter verdadeiro. Tem o caráter egoísta. Tem o voluntário. Tem o ingrato. Tem o grato. Isso tudo são adjetivos que você vai dar ao caráter de alguém que você começa a se relacionar de alguma maneira. Na família é muito claro observar isso, porque são as pessoas que a gente mais convive. Então, são as pessoas que a gente mais pontua. Olha, por quê? Porque você já viu aquilo acontecer várias vezes. Não foi uma coisa repentina, como o caso de Moisés, que bateu na rocha, mas mesmo assim ele não entrou na terra prometida. Então, nós temos que observar se o nosso caráter ele está dentro dessas proporções, de que nós somos, mas na hora de obedecer nós fazemos o errado. E aí também entra na parte da psicologia os temperamentos, que aí tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o fleumático, tem o melancólico, e cada um desses temperamentos ele tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, dependendo de como a pessoa vai trabalhar esse caráter, né? Quando eu fiz o teste de temperamento, eu era sanguíneo com sanguíneo, pingando, sangrando. Por quê? Porque eu era uma pessoa eufórica, extrovertida, que falava muito, às vezes falava demais, às vezes era entrona. Então, envolve um monte de características que nós temos que aprender a limpar do nosso ser. Todos nós temos um pouquinho de agressividade, um pouquinho de mentira, um pouquinho... Então, essas características o Senhor quer limpar da nossa vida, para que nós sejamos totalmente puros, né? A palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo. Então, eu creio que nesses dias o Senhor está nos apertando, nos colocando cada dia mais num caminho estreito, para que a gente possa ser purificado para entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? E aí, nós estamos vivendo dias para que isso aconteça. Nós estamos vivendo dias em que o inimigo ele tem sido revelado, escancarado, né? A gente vai para a internet e a gente vê lá as pessoas mostrando as vergonhas e falando que são servos do demônio. Tudo está escancarado. Antigamente não falava nada.
A gente não via tanto, era uma coisa mais discreta. O demônio não tinha muito essa coisa de querer aparecer. Hoje ele não está ligando. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais confusas. As pessoas estão cada vez mais sem saber o que é certo e o que é errado. Muito pelo contrário, elas estão dizendo que o certo é errado e o errado é certo. Nós estamos vivendo num mundo de muita dualidade de pensamento. Se você impõe a vontade de Deus, a verdade de Deus, você é fascista, você é homofóbico, você é um monte de outras coisas. Então, hoje, a Igreja do Senhor está sendo chacoalhada para viver no radical de Deus. Cada vez mais nós vamos ser totalmente diferentes daquilo que o mundo é. Porque aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, hoje a igreja está sendo espremida de várias maneiras, diversas maneiras. Aí você fala assim, ai, mas eu estou sem dinheiro. Ah, minha saúde falhou, porque o Senhor está nos apertando para que a gente possa ser puro. Cada vez mais eu entendo isso. Qual é a característica que tem exacerbado na sua vida para que as pessoas digam, ah, a Meili é mansa, ah, a Meili é violenta. Vocês estão entendendo? Que nós temos apresentado para o mundo. Como nós temos nos relacionado como igreja do Senhor, uns com os outros. O que a gente tem passado? Qual é a nossa característica? Aqui nós estamos bem distantes um do outro, não tenho acesso. Só o meu filho, Bruno, que está ali, mas eu não tenho acesso a nenhum de vocês. Então, como que eu posso saber qual o caráter de vocês? Não tem como. Eu só posso saber através de frutos, através do Espírito que me convence, que me mostra no Espírito as coisas que estão acontecendo, como vocês agem, qual é o coração de vocês. Então, para que eu conheça cada vez mais o fruto de cada um de vocês, vocês precisam apresentar isso, né? Os nossos relacionamentos têm que estar muito alinhados com o céu, porque a coisa que mais o diabo faz é nos isolar. Ele quer nos isolar para que a gente possa não se conhecer, não saber se está certo ou errado e trazer a confusão no meio do povo de Deus. E aí a confusão faz com que entre demônios, acessos a principados, a influências, a vozes que vão falar: ih, vocês estão errados, olha aí, vocês se reunindo nesse lugar, mas vocês não sabem quem vocês são, o que vocês fazem, como vocês são. Existem essas vozes. Para o quê? Para tentar nos confundir, nos deixar preocupados, duvidosos. E quem faz isso? Satanás, quando estava lá com a Eva, falou: como é que é mesmo que Deus falou que não pode comer de nenhuma árvore? Já trouxe confusão, né? Não. Aí a Eva já ficou confusa. Não pode comer da árvore do meio, não. Era da árvore do lado, do conhecimento. Então, tudo que leva você a ficar confuso em relação ao seu irmão, ao caráter dele, você já tem que ficar de olho. Que voz é essa que está tentando te atingir para trazer confusão naquilo que um dia te trouxe benefício? Sabe? E aí eu quero que vocês vejam, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais presente essas coisas vão acontecer, tá? Porque a maneira de Satanás agir é sempre trazendo confusão no arraial, para que a gente não se entenda e seja dividido. E a divisão faz com que você fique mais fraco. Se você não consegue aceitar o seu irmão, amar o seu irmão, compreender as diferenças,
até dentro de casa, porque às vezes dentro de casa você tem pessoas que não têm a mesma convergência que você, não têm a mesma comunhão daquilo que você entende. Mas, se você sabe mais, você tem que se suportar mais, ser mais flexível, se doar mais, né? Eu, de muito boa vontade, me gastarei, me deixarei gastar por amor às vossas almas, mesmo que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Porque Jesus, quando veio à Terra, ele não conhecia todo mundo, mas ele sabia pelo Espírito, coração. Então, nós temos que conhecer, através do Espírito, o coração dos nossos irmãos. Qual é o coração que tem ministrado a você? Qual é a intenção? Isso nós podemos alcançar pelo Espírito. O Espírito vai nos revelar se existe intenção maligna ou uma intenção real do Senhor. E aí a pastora Fabiana hoje me mandou um texto muito lindo de Deuteronômio 20, e eu quero que vocês abram lá em Deuteronômio capítulo 20, porque Deus faz tudo ligado. É uma coisa maravilhosa. O tempo todo hoje eu pedindo, Senhor, me confirma o que eu tenho que falar. E aí a pastora Fabiana me manda esse texto, o pastor fala seu caráter, e as coisas são unidas. Como ele disse hoje à tarde, nós temos que estar unidos na mesma mente, no mesmo propósito, de falar as mesmas coisas. Isso é de Deus. O Senhor diz, vocês só serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Se vocês tiverem essa comunhão de ideias, não de ficar provocando, de ficar, não, mas isso não é assim, não sei o quê, isso não é de Deus. Nós temos que chegar a um consenso, saber o que Deus quer de nós. Então, Deuteronômio 20, eu vou ler de 3 até o 9. A coisa bugou aqui. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a palavra. Deuteronômio 20. Do 3 ao 9. Ele começa dizendo assim, ouve, ó Israel, estáis hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles. Pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando. Aí começa, olha isso. O Senhor estava chamando ali para a guerra. Mas aí o Senhor começa a falar para os escribas, aqueles que escreviam, anotavam as coisas que Deus queria, a instruir o povo que quem tivesse construído uma casa, mas não tinha consagrado ela ainda, se retirasse. Sai do meio da guerra, filho. Você não pode guerrear. Você tem que primeiro consagrar sua casa. Você ainda tem tendências. Aí fala no 6 também, aquele que tem uma vinha ainda não os seus primeiros frutos, se retira também. Vai colher teus frutos para o outro não colher. Aí depois ele fala no 7, quem está comprometido em se casar e não recebeu ainda a mulher, sai também da guerra. Vai lá cuidar dos seus assuntos, né? Aí no 8 fala, quem está apavorado, não tem coragem para prosseguir, se retira também, volta para casa. Porque a sua covardia pode desanimar os seus irmãos. E aí no 9, e quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Olha a ordem de Deus. E isso a gente vê em todas as situações. Deus, ele é um ser hiper inteligente. Então, ele não faz nada de qualquer maneira. Né? Nada é feito por acaso. Nós temos todas as instruções. Quando você se converte, você é uma plantinha nova, tem que ser regada, tem que ser orientado, tem que ser ali, sabe, com carinho, tira ali do sol, porque não vai aguentar, né? Coloca no sol, porque está precisando de sol. Então, nós temos que ter cuidado com aqueles que são novos. E aqueles que já estão muito mais à frente, já têm tempo, né, de passar por guerra,
guerra, de ter enfrentado e ter resistido, e estar perseverando, a esses o Senhor vai começar a colocar na guerra. E esses estão sendo preparados para esses últimos dias. A gente tem se escandalizado com muita coisa, com pastores, igrejas, lideranças, mas o Senhor disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai de quem os fizer. Então, infelizmente, nós vemos pessoas, até aqueles que nós amamos, se perdendo, se deixando a vida levar eles para caminhos tortuosos. Mas qual é o nosso papel como igreja? Né? A ordem ela é dada para guerrear no mundo espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades desse mundo tenebroso. Então, se a nossa guerra é no mundo espiritual, se você tiver tendências na sua alma, como é que fica? Se você não entende quem é você em Deus, Deus vai falar assim, volta para casa, vai cuidar dessa área, porque você ainda não está preparado. Você vai estar sempre perdendo a guerra no mundo físico. Por quê? Porque Satanás, ele é astuto, ele está em derredor, fugindo como leão, pronto para tragar. E você está com uma tendência que você não se cura. Você está sempre batendo na mesma tecla, nunca avança, nunca muda o histórico. Está sempre repetindo as mesmas demandas. Ah, o que aconteceu? Ah, briguei com fulano. Ah, não aguentei, dei um tapa. Ah, falei alto. Ah, sabe? O que está acontecendo? Deus vai te puxar para dentro. Vem para cá, meu filho. Vem mergulhar de novo aqui em mim. Vem escutar o que eu falo. Vem aprender as escrituras. Porque você está perdido no meio do tiroteio. E com a alma ferida, sem ter deixado todas essas demandas para trás, ter jogado, olha, no mar do esquecimento, perdoa, renuncia, arrepende, joga para lá. Porque se houver uma brechinha, o diabo vai usar essa brechinha. E ele usa essas brechinhas naqueles que nós mais amamos, para nos ferir, para nos fazer recuar, para nos cansar. Porque deixa a gente cansado. Eu tenho demandas muitas familiares, mas o que eu faço? Eu oro, coloco diante do Senhor, falo, Senhor, eu não posso entrar mais nessa guerra. Tem guerras que eu entrego as pessoas para elas serem aprofundadas no Senhor, porque você ensina 20 anos às pessoas e elas continuam com os mesmos processos, te desgastando sem mudar. Elas se desgastam, elas não mudam, elas não querem mudar, elas só querem ficar ali no mesmo redemoinho, falando as mesmas coisas e não deixando que você avance. Porque você para ficar dando atenção a essas pessoas que não querem se curar e só querem ficar trazendo peso para você. Então, tem certas coisas que a gente tem que começar a falar assim, Senhor, está nas tuas mãos. Quando o Senhor quiser que eu haja, o Senhor vai me dar o sinal. Porque tantas vezes eu entrei em guerras por falar assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas. E o que acontecia? Eu saía ferida, magoada, e a pessoa não tinha nem um pingo de gratidão e nem queria resolver nada daquilo. Ela só queria fazer o que ela queria. Então, a gente está num tempo, gente, que Jesus está falando toda hora, olha, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Você acha que todos vão ser salvos? Quando ele esteve aqui, ele não salvou a todos. Jesus só salva aqueles que realmente querem, que o buscam, que vão atrás, que reconhecem. O nosso papel é falar, o nosso papel é ensinar. Mas o movimento do caráter, cada pessoa tem que ter o seu. Então, em Apocalipse, capítulo... Não, desculpa.
nessa dispensação que nós estamos, é a dispensação da igreja. E essa dispensação se chama a dispensação da graça. E essa dispensação nós como igreja, recebemos autoridade de Jesus, que está lá em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 19 a 21. Lucas 10, 19 a 21. Ele fala assim: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste essas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém. Ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Quando o Senhor fala aí que deu autoridade para a igreja, para aqueles que querem, e não para os sábios, não os que estudam e nunca conseguem chegar ao discernimento espiritual daquilo que o Senhor quer fazer com ele. Nunca conseguem entender que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não existe meio termo. O Senhor deu autoridade para pisar e serpente e escorpião. Então, o diabo ele age na legalidade. Se você não dá legalidade a ele, ele não pode agir. E aí você pode expulsá-lo, porque você tem legalidade em Deus para expulsá-lo. E ele tem que sair no nome de Jesus e acabou. Agora, quando existe legalidade, como o caso aquelas pessoas de Atos que foram lá expulsar o demônio, ele falou: demônios, saiam em nome de Paulo. Aí ele falou: Paulo eu conheço muito bem, Jesus também. Agora, quem é você? Então, se não tiver identidade de Cristo, não adianta, não vai expulsar nada. O diabo vai fazer brincadeira contigo, vai ficar te enrolando nessa conversa aí. Às vezes até fingindo que é anjo. E tem muita gente caindo nisso, dentro das igrejas, porque não conhece o mundo espiritual, porque não tem discernimento, porque está vivendo na confusão. A igreja, ela é o corpo de Cristo, e a essência dela tem que ser a essência de Cristo. Nós temos que resplandecer a luz de Cristo. Nós temos que ser a carta lida. Nós temos que ser o bom perfume. E quando você se apresenta em algum lugar, é incômodo. Claro que a gente vai incomodar aqueles que estão endemoniados, que estão nas trevas, mas se você se apresenta com um sorriso no rosto, com um bom perfume de Cristo, o diabo tem que sair. E as pessoas que estão para ser curadas, porque elas são enviadas por Deus, elas vão sentir a presença de Cristo ali, vão se tornar sedentas da vontade de Deus. Agora, se a gente já chega com o pé na porta, declarando: sai demônio, em nome de Jesus, vocês que vão para o inferno, o que a gente está dando? A gente está dando legalidade para o diabo. Olha aí, ó. Olha aí a tua filha, olha como é que ela está entrando, ó. Olha como é que ela está agindo, ó. Olha como é que ela está sendo dura com a pessoa. Ela quer a vingança para ela mesma. Qual é a motivação dela de falar isso para essa pessoa? Então, as características que o Senhor exige de nós, como ele diz em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra,
Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor reina para todo sempre. E fomos convocados para ser reis e sacerdotes. E o que é isso? O que é ser rei e sacerdote? Quais são as características de um rei, de um sacerdote? Em primeiro lugar, eles são separados. Um país só pode ter um rei, né? Sacerdote era um só também. Para sermos reis e sacerdotes, nós precisamos começar aonde? Na nossa casa, é o primeiro governo. E como está sendo esse reinado? Como está sendo esse governo? Porque lá em Gênesis, o Senhor declarou que nós seríamos os governantes da terra, iríamos governar sobre peixes e todas as coisas da terra. Mas aí, por causa da desobediência, esse reinado, esse governo, foi dado a Satanás. Por isso o mundo jaz no maligno. Aí o Senhor vem e nos devolve esse reino através de Cristo, para a igreja ser a governante desse mundo espiritual. Nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. E aí eu percebo isso, que nesse reino que a gente tem que gerar, o reino de Deus, muitas vezes a gente está confuso. Está lidando com a família de forma errada, com grosseria, com palavras chulas, com movimentos que mais atrapalham do que trazem para perto. Muitas vezes errei nisso. Quando logo no início da minha conversão, meu marido não queria ir para a igreja comigo, e eu muito sedenta, aquela coisa. E aí eu falei, vamos para a igreja? Vamos. Aí ele falou assim, não, hoje eu não vou não. Eu falei, então fica aí com o diabo. Olha a declaração que eu fiz. Misericórdia, né? Mas era o sanguíneo, temperamental, sangue escorrendo na boca, entendeu? Aos pouquinhos a gente vai, meu Deus, me perdoa, Senhor, trabalha nesse meu caráter, esse caráter que insufla de repente e explode, respinga em quem não tem que respingar, e aí dá acesso ao mundo espiritual para nos atingir. Eles pegam uma palavra que a gente fala e falam, aí, ó, a tua filha que tem autoridade decretou, porque essa é uma das outras características do que tem o reinado. Né? Eles têm poderes amplos sobre o país, e acima de qualquer instituição. E o rei é o que cria leis, o que declara guerras e o que executa a justiça. Então, se eu estou dando acesso, falando com a minha boca, vai para o diabo, ó. Ele falou, ele me deu. Está dando para mim. Eu não suporto essa pessoa. Está dando para quem? Então, nossas palavras, muitas vezes, fazem com que as pessoas vão para o inferno. Porque nós estamos com o decreto, as leis, a autoridade sobre isso. É muito sério, irmão. Você vê que Moisés era manso, mas bateu na rocha, não entrou mais na terra. Foi salvo? Foi salvo. Mas aquele monte de gente lá que ficou ali, poderia ter sido diferente, como ele fez outras vezes? Sim. Mas por uma atitude de raiva, perde-se tudo. Por uma atitude de desobediência, Adão e Eva saíram do paraíso. Então, nós estamos num momento assim, muito, muito sensível, né? de proximidade, de ir para a eternidade. Gente. Antes a gente já tinha mais tempo, agora o tempo está se estreitando. E a gente pode perder pessoas que a gente ama, por causa da maneira de falar, por causa da maneira de... Quando você acorda pela manhã, você dá um bom dia,
você sorri. Eu era assim, gente, eu era assim. Eu quero confessar aqui para vocês. Eu tinha um mau humor pela manhã crônico e eu já acordava com a cara feia. E uma vez a gente tem até filmado isso aqui na minha casa, meus filhos filmavam tudo. Ganharam uma câmerazinha de filmagem e ficaram filmando a gente o tempo todo. Aí eu acordei pela manhã, ele estava com a câmera, né? Aí ele falou: Bom dia, mãe, como é que você está? Eu, com a cara mais azeda do mundo, falei assim: Estou muito bem. Estou com Jesus, né? Desse jeito. E a gente vê esse vídeo hoje e a gente ri. Mãe, olha como que você era, pelo amor de Deus. Porque a gente vai sendo transformado, gente, de glória em glória, de glória em glória. Então, Cristo ele espera que a noiva dele esteja assim, com as vestes nupciais já toda arrumadinha, quando ele chegar, tudo bonitinho, com um sorriso nos lábios. Você entra nas igrejas, você vê as pessoas assim, tudo, porque está tudo preocupado lá. Ai, tem que pagar minhas contas, Jesus. Manda bênção para mim, Jesus. Eu quero. Pedir. Eu chamo de crente danoninho. Me dá, me dá, me dá. Então a gente vai sendo apurado ali, ó. Deus vai tirando as cracas, vai mostrando. Quantas vezes eu, às vezes, falava uma palavra dura, não muitas vezes, o Espírito Santo só usou uma vez isso comigo, né? Mas de outras formas ele falou diferente. E eu falando ali de uma forma dura, e o Espírito Santo veio com aquela voz mansinha e falou assim: Eu falo com você desse jeito? Eu falei: Ai, tá bom, me perdoa. Ai, né? A gente tem que acordar, gente. Eu vejo que hoje, a última vez que o Senhor falou comigo, foi uma voz que estrondou no meu quarto, gritando, e uma voz, eu não fui gritando, foi uma voz de autoridade, dizendo: Meili, você está acordada? Nós temos que acordar. Eu digo que hoje eu entendo que o Senhor está assim: olha, acorda, estou voltando, para com essa meninice, com esse meninice, acorda! O Senhor está me sacudindo. Eu sinto esse momento, sabe? Quando intercedemos, quando percebemos as coisas espirituais acontecendo, acorda! Você tem autoridade! Vai lá e expulsa! Derrama uma palavra branda! Luta contra esse teu demônio aí de falar errado! Sabe? Eu sinto isso forte sendo ativado no mundo espiritual hoje para a igreja. Não é mais aquele tempo de ficar cuidando da plantinha. Não, a plantinha já cresceu. Hoje a plantinha tem milhares de Bíblias para ela ler, tem milhares de líderes para ela escolher o qual ela pode entrar e aprender da melhor maneira. Hoje a plantinha está vendo escancarado aí o mundo espiritual acontecendo nas igrejas, as vergonhas, as atitudes erradas. Hoje não tem mais tempo, irmão. Não tem mais tempo. Igrejas têm normas de conduta, assim como em qualquer reino. Aí, em 1 Timóteo, capítulo 3, não vou ler ele todo também não, para não estender muito, irmãos. 1 Timóteo, depois vocês leiam ele todo, capítulo de número 3, de 1 a 13. Eu não vou ler ele todo não, eu só vou ler as partes mais. Ele vai dando ensinamento sobre cada situação que nós devemos ter disciplina como igreja do Senhor. Mas o versículo 5 foi o que mais me chamou a atenção. Ele diz assim: Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é muito forte. Ali são normas de conduta que a igreja deve ter. E ali ele está falando também do âmbito igreja local, dos diáconos, dos líderes. Mas essa palavra aqui me chamou muita atenção, porque hoje o que mais a gente vê é pessoas liderando igrejas sem o governo da família correto.
A família está destroçada. E aí eles levam para a igreja toda essa maldição. Porque a família está quebrada. Temos que consertar nosso caráter, gente. Consertar nossas atitudes. Cumprir as normas de conduta do reino. Né? O pastor hoje estava falando sobre isso, uma das normas de conduta, as ofertas. Faz parte da conduta da igreja. É a sensibilidade espiritual, sabe? Eu preciso honrar a quem tem honra. Eu preciso obedecer às normas de conduta. Honrar pai e mãe. Pais, não irriteis os vossos filhos. Marido, amai vossas esposas. Esposas, obedecer. Normas de conduta que foram confundidas, que pegaram aquilo e trouxeram de uma forma errada. Trouxeram de uma forma errada para macular a igreja, para destruir os princípios do reino. E sem princípio, entra Beelzebul. Quebrou princípio, gente, o Senhor já diz, ó, você aí, eu aqui. Você não perdoa, não? Também não te perdoo, não. Ah, mas fulano... Querido, as suas atitudes é que vão mostrar quem você é. Ah, eu já perdoei, mas vai lá e xinga a pessoa. Aí, não quer saber. Bebê, fala mal, não gosto de fulano. Só falta falar assim, o meu santo não cruza com o dele. Tem como, gente? Tem que limpar. Tá sujo. Tem que passar o esfregão da palavra aí e falar, Senhor, me ajuda a arrancar isso aí de mim. Porque senão eu não vou entrar. Porque Deus usa até o burro, por isso que fala lá na palavra, eu curei, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz, eu aconteci. Ué, eu não te conheço, não. Quem é você? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque quem é você no reino de Deus? No teu dia a dia, em cada palavra que você dá. Porque nós somos afrontados toda hora. E a pior coisa, porque nós temos situações familiares que elas querem nos imprensar para que a gente erre, para que a gente peque, para que a gente fale alguma coisa, para que a gente dê a nossa boca para o capeta. Eu escolho beber água. Encho minha boca de água e fico ali, ó, para não pecar, não falar um monte de coisa que vem na minha cabeça. Eu falo assim, meu Deus, se ele tá chateado com o que eu falo, imagina se ele souber o que eu penso. Ó, calada. Pessoas que não governam a si mesmas. Provérbios 25, 28. Diz assim, uma cidade aberta, sem muralha, tal é o homem sem controle, sem autocontrole. E o que mais o inimigo faz é tentar nos tirar do controle. Você está bem, gente, você está ótimo. Você está ali comendo seu pudim, sua salada de fruta. Está tudo bem. Aí, de repente, surge uma situação. Aí começa uma confusão do nada. Um fala do outro, outro fala do outro. Aí você tenta acalmar a situação, mas não querem. Aí você fica no meio daquela situação, ainda você sai errado. E aí? Eu clamo o sangue de Jesus, o Espírito Santo vem aqui e começa a falar em línguas. Porque não tem jeito. Quando as pessoas querem brigar, você está no meio, o que você faz? Que acontece isso, não acontece só comigo, não. Eu sei que acontece com um monte de gente aí. Né? É o nosso dia a dia. Tem gente que tá presa lá no 8 de janeiro e não estava nem lá naquela situação. Como que as pessoas estão se comportando? A gente está na nossa casa, graças a Deus. E a gente tem nossas lutas internas, tem as nossas lutas diárias, tem essas lutas externas que vêm de situações que trazem para nós. E como que a gente está lidando com isso tudo? Porque nós somos a igreja com autoridade. Nós somos o reino e o sacerdócio. E como que você está lidando com isso?
Qual é o aconselhamento que você tem dado para as pessoas ao seu redor? Qual é a palavra branda que você está desviando o furor? São situações que nós temos que pensar cada dia mais. Cada dia mais o inimigo ele está estreitando a verdade de Deus na mentira, para que você viva num aperto tão grande que você comece a recuar, a desistir, a tentar sair pela tangente, a dizer, não, não, isso daí não é comigo, não. Você é igreja contigo. Você é igreja contigo. E a última coisa que eu quero falar, a última não, é o complemento, mas a penúltima da palavra está em Provérbios 13, versículo 3. Provérbios 13, versículo de número 3, que diz assim: a pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. E aí, o que eu quero falar sobre isso? Como conselheira, né, como pessoa usada por Deus para aconselhamento, eu tenho reparado que existem pessoas que elas são sempre ensinadas. A gente está sempre ensinando essas pessoas. Mas elas perdem o controle com facilidade. Elas abrem a boca para falar coisas erradas com facilidade. Mesmo você ensinando, mesmo você tendo aquele trabalho de olha, não fala isso, cuidado, olha a sua boca, fecha a boca, vai beber água, evita, sabe? Às vezes você vai falar no meio de um grupo, a pessoa escuta, vai te dar um tiro. Hoje em dia está assim, gente. Está perigoso. Você abrir a boca no meio do mercado e falar, mas aí o negro, eu acho que agora não pode mais falar negro, é preta, sei lá, confusão. Então, aí você já pode ser preso, né? Então, cuidado! E o que eu reparei nisso? Que essas pessoas, por mais que elas se explodem, falam, não sei o quê, porque elas, na verdade, elas acham que elas estão fazendo o correto. Elas não têm aquele feeling, aquela sensibilidade de falar assim, opa, não é o ambiente para me falar isso, não é o momento. E aí elas usam a palavra de forma incorreta e acabam trazendo um prejuízo grande. E eu observo que esse comportamento, em todos os que eu vi, é porque em algum momento da vida dessas pessoas elas se sentiram rejeitadas. É um espírito de rejeição. E aí, irmãos, ou você lida com a rejeição como Davi, que tinha todos os irmãos estavam contra ele ficava lá sozinho, na hora que Samuel chamou, ninguém nem lembrou dele. Mesmo assim, ele nem ligou, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Ou você enfrenta esse espírito de rejeição, como Davi enfrentou, ou você vai sempre fazer o quê? Todas as pessoas que eu reparei que têm esse espírito de rejeição, ela entra em espírito de revolta. E aí esse demônio, esse espírito, ele lança gatilhos para as pessoas que têm esse espírito de rejeição, para que as pessoas entrem. E o que é gatilho? Ele dá um tiro, né? Tem ali a arma, está pronta, e veio aquela palavra, pô, já vai dar um tiro em alguém, já vai ferir alguém. Aí a gente tenta entrar na frente, não, não faz isso. Acaba levando os gatilhos de se explodir. E quem é que mais sofre? Quem quer ajudar essas pessoas. Porque a gente está ali do lado tentando, não, já sabe como é que eles são, que são de explodir, que são de falar. Aí a gente vai passando por cima, vai tentando equilibrar daqui e dali e acaba sendo ferido, né? Então, como que nós temos que lidar com esse espírito de rejeição? A verdade. A verdade. Olha, você está errado, isso não é assim, se você continuar fazendo isso, eu vou me afastar. A verdade, não. Porque se a gente tentar sempre suprimir, porque a gente fica preocupado, né? Poxa, ele vai falar, de repente alguém ouve, vai trazer um problema, vai trazer uma situação que a gente acaba
não falando, tentando diminuir a situação. Mas, na verdade, não está ajudando em nada. A gente tem que colocar a verdade ali, escancarar a verdade. Ó, você está fazendo errado. Se você continuar assim, você vai sofrer as consequências sozinho. Porque é um espírito que ele volta, 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 volta. Nunca muda. Porque a pessoa se sente a coitadinha. E esse espírito de vitimização faz com que ela não avance nunca. Porque ela não renuncia. Ela não renuncia às vontades dela. Eu sou assim, você tem que me aturar do jeito que eu sou. Nada disso. Nós temos que mudar dia após dia, dia após dia. Nós temos que ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Ah, é o meu caráter. Ah, é o meu temperamento. Não, 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 não. Ou muda, ou muda. Né? Não tem essa de ficar alimentando a doença. Passar a mão por cima. Não, não vamos falar com ele, não, porque ele é muito nervoso. Fala para o nervoso, ó. Continuar assim, vai ficar sozinho, filho. Verdade, a verdade. E expulsa o inimigo. Mas o temperamento a pessoa tem que renunciar. A falta de governo próprio, de controle, a pessoa tem que renunciar. A pessoa tem que encarar quem ela é, o que ela faz, para ela parar de usar desses gatilhos da alma dela ferida para ofender os outros. Então, esses demônios que influenciam nesse comportamento, eles querem que essas pessoas continuem sozinhas. E essas pessoas precisam entender isso. Que o que esses demônios fazem é querer que eles fiquem sempre sozinhos, que eles sejam antipatizados. Não, eu não quero chegar perto dele, não. E, ó, só vive agredindo, só vive cara feia, eu quero saber dessa pessoa, não. Então, a maneira de se curar uma pessoa rejeitada é falando a verdade para ela em amor. É mostrando a ela que ela vai ficar sozinha se continuar daquele jeito. E eu descobri também que esse espírito de rejeição é o ódio de Satanás por Deus, porque ele foi rejeitado por Deus. E ele quer que as pessoas que foram rejeitadas sintam a mesma coisa que ele sentiu. E ele agiu de que forma? Revolta, ódio, vingança. Então, todas as pessoas que abrem a boca, quando você vê o veneno sair, o veneno é esse? Quero saber dessa pessoa, vou me vingar. É a rejeição falando. E esse espírito tem que ser destruído no nome de Jesus, para que o amor de Deus venha e cure essas pessoas, para que elas sejam alcançadas pelo amor de Deus. E que elas esqueçam todas as feridas do passado, porque quem vive contando feridas nunca vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos um dia ter um corpo glorioso, que está sendo preparado para nós na eternidade. Mas, enquanto isso, nós, como igreja, temos que ter um corpo saudável, santificado, renunciando a todos os temperamentos errados, a todos os gatilhos, a todas as portas que nós abrimos para dar entrada a demônios que querem só nos magoar, nos ferir, nos afastar, nos dividir. Então, irmãos, o remédio para esse ódio, essa rejeição, está em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, de 6 a 10. Diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças
e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Resistência, resistência, em nome de Jesus. Amém, irmão? Essa é a palavra que o Senhor me deu para falar com vocês. Eu queria estar ceando com vocês agora, e eu pedi a Daia para colocar um louvor, e eu quero que esse louvor, enquanto nós estamos nos preparando para a ceia, queria que o pastor Rony trouxesse a ceia também, mas eu queria um breve momento que esse louvor viesse falar ao nosso coração, para que nós pudéssemos refletir sobre tudo isso que foi falado. E a nossa mente, ela capta, às vezes, só 30% do que foi falado. E, às vezes, a gente colocando um louvor, a gente faz uma reflexão um pouquinho maior e dá esse tempinho para que vocês possam examinar quais as áreas que ainda precisam de arrependimento, renúncia e vigilância. Amém, querido? Aleluia. Que o Senhor nos traga esse entendimento de cada momento da nossa vida, cada momento que nós passamos, que nós possamos observar, ser afinados em detalhes. O Senhor está me chamando para os detalhes agora, porque a guerra só enfrenta quem realmente está pronto. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Pegue o seu pão, seu puro suco da uva, e vamos celebrar a Cristo. Vamos celebrar ao único que é digno, aquele que nos deu a oportunidade, o acesso a ter essa transformação de caráter, ao qual nos foi deixado escrito nas Escrituras. Como o apóstolo Paulo disse, que cada um de nós possa se examinar, e após se examinar, que a gente coma e beba. E cada vez que a gente comer e beber do pão e do puro suco da uva, a gente traz a memória do motivo do porquê nós estamos aqui, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pelo pão e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Nós te agradecemos, Pai, por nos dar vida através desta nova e eterna aliança, nos dar acesso a este caminho. Nós nos alegramos e te agradecemos, Pai, por tamanho favor e tamanha bondade. Obrigado, Pai, porque através da vida de Cristo, o Senhor tem nos permitido ser transformados, saindo daquela mente humana, mente pecaminosa, para uma mente celestial. Que nosso caráter seja transformado, Pai, ao caráter do varão perfeito. Em nome de Jesus, nós apresentamos esse pão. Nos alegramos, Pai, com muita alegria. Nós comemos e fazemos parte da mesa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, podemos participar todos. Da mesma forma que você participou do pão, tome o seu cálice. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque a você, como diz o Senhor, a vós é concedido a conhecer os mistérios do reino. A vós é concedido a participar desta aliança. A vós é concedido o Espírito que te conduz à transformação do caráter. Nós nos alegramos no Senhor por poder participar desse puro suco da uva que nos dá vida, que nos renova em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, e consagramos o puro suco da uva. Ele continue, Pai, sendo vida, vida transbordante através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Podemos participar. Glória a Deus. Amém?